Olá pessoal, que alegria ter você aqui comigo no canal Atualidade à Luz da Bíblia, para junto aprendermos à luz da Palavra de Deus. Desde já, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E o nosso tema de hoje é a Igreja Perseguida. Se você for ver na história da igreja, a igreja sempre passou por grandes dores. Mas é importante dizer que também passou por grandes vitórias. Desde os dias dos apóstolos, a igreja ela vem sofrendo, geme e passa por terrível perseguição. Pois bem, a igreja até hoje ela permanece de pé. Sabe por quê? Porque o Deus da igreja é Cristo. Em Atos, nós podemos ver a pessoa de Estevão, onde ele foi apedrejado, Tiago foi morto à espada, Pedro foi preso, Paulo perseguido. A mensagem de Cristo nunca foi aceita pelo mundo. Sabe por quê? Porque ela denuncia o pecado e confronta o sistema atual. O sistema mundano, ele odeia os princípios eternos. E por que não dizer os princípios bíblicos? Ele a chama de a santidade de um verdadeiro atraso. O evangelho de discurso de ódio. E a fé de uma verdadeira alienação. Pois bem, mas há um povo que ainda, diante desse cenário, permanece carregando a cruz. Há um povo que prefere perder tudo que negar o nome de Jesus. Nós podemos ver na história recente fatos, relatos brutais de grandes perseguições. A Coreia do Norte, não sei se vocês sabem, mas já foi o berço do avivamento. Um dia, Pyongyang foi chamada de a Jerusalém do Oriente, a sua capital. Havia culto em cada esquina, avivamentos que varriam a cidade, lágrima nos olhos dos cristãos. Pois bem, aí veio a proposta do Estado. Prometeram igualdade, progresso, justiça. E o povo acabou acreditando. Caiu nessa. Aí é onde o comunismo acabou entrando. E junto com ele, certamente, um momento ou um cenário de escuridão. Onde pastores foram mortos, as igrejas queimadas, as Bíblias destruídas. Hoje, ser cristão na Coreia do Norte é um crime e crime de morte. Reuniões são feitas debaixo da terra, em cavernas, em silêncio. Muitos até hoje oram apenas com os olhos, porque se alguém ouvir ou perceber apenas um sussurro, essa pessoa pode ser presa ou até mesmo perder a sua vida. E ainda assim, eles continuam. Eles não negam a fé. Eles preferem morrer do que viver sem Cristo. Eles preferem morrer do que viver sem Jesus. Pois bem, na África é outro cenário. Sangue de cristão escorre pelas ruas. Hoje podemos ver uma barbárie na Nigéria, onde é um país mais violento contra os cristãos no mundo. Só em 2025, cerca de 7.000 cristãos foram assassinados por professar e declarar sua fé. Desde 2009, mais de 125.000 já foram mortos por grupos extremistas como Boko Haram, invadem vilarejos, queimam igrejas, estrupam mulheres, executam homens. E eles fazem isso contra quem? Pois bem, contra homens e mulheres, crianças que ousam dizer: eu sou de Jesus. Enquanto muitos vivem a sua fé de forma cômoda, fria, voltada para si mesmo, há irmãos sendo mortos por causa
do mesmo evangelho, que talvez alguns até ignoram. Cristãos estão sendo caçados lá no Paquistão, no Irã, na Somália, na Índia, na Eritreia e no Iêmen. Há também, lá na China, pastores que desaparecem, igrejas são demolidas. Aleluia. E há uma certa perseguição tão grande que câmeras chegam a vigiar os cultos na China. Pois bem, será que é hora de acordar? Não há neutralidade espiritual. Estamos em guerra. E essa guerra, ela não é pessoal. Essa guerra, ela não é física, mas essa guerra é espiritual. O sangue ainda está sendo derramado. E se a igreja livre, que somos nós, não se levantar para orarmos, clamar e agir, ela se tornará cúmplice do silêncio dos grandes mártires que estão morrendo por amor ao evangelho. Então, enquanto a igreja for protagonista, não haverá salvação. A igreja não foi chamada para os palcos, mas para o altar. Não foi chamada para os holofotes, como vemos por aí, mas para o Calvário. Precisamos sair da frente da cruz. Aleluia. Precisamos voltar a ser só um canal e deixar Deus agir. A igreja não é um show, como também estamos vendo por aí. Mas a igreja é um grande campo de batalha. Nós não somos artistas, somos os soldados de Cristo. Somos os joelhos que dobram e as lágrimas que caem, a boca que intercede. Pois bem, o evangelho não é sobre mim ou sobre você ou sobre nós, mas é sobre Cristo. E os nossos irmãos ao redor do mundo estão morrendo por esse nome, Jesus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo número 13 e versículo número 3, lembre-se dos que estão lá na prisão, como se fossem vocês mesmos que estivessem presos com eles. Nós somos um corpo, a igreja é um corpo. Quando um membro ele sofre, certamente todos sofrem. Quando o sangue escorre, o corpo inteiro certamente sente. Então que não possamos ignorar o que estamos vendo diante da mídia, né? Algo que a mídia tradicional não revela, mas graças a Deus que você tem o canal Atualidade à Luz da Bíblia para ouvir sobre isso. Então que nós possamos orar, clamar, para quê? Para que o Deus, que é dono dessa obra, que é dono dessa igreja, ele possa dar grandes livramentos a homens, mulheres e crianças, jovem, adolescente que está no campo missionário. Então você, eu que tenho essa liberdade hoje, possamos incessantemente orarmos a Deus, para que Deus possa cuidar do seu povo. E quando o momento de perseguição, ele também vier aos nossos dias aqui, quem sabe no Brasil, que nós possamos também estarmos alicerçados na palavra do Senhor, para vencermos também os dias maus. Vale a pena ser fiel. Sabe por quê? Porque a nossa coroa já está garantida. A igreja perseguida é a prova de que o evangelho ele é real. E quanto mais tenta destruí-la, mais a igreja cresce. Aleluia. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Que os nossos confortos não nos tornem covardes e que a liberdade que temos hoje seja usada para interceder por quem não tem
a tamanha liberdade do Evangelho que nós temos. Eles são o rosto da verdadeira igreja. E nós, irmãos, temos a responsabilidade de nunca esquecê-los. Então que Deus possa abençoar grandemente a igreja missionária que está espalhada pelo mundo. Se você não conhece o site Portas Abertas, é um dos canais que mais divulga situações, cenário da igreja perseguida. E por que não dizer também, se você deseja ser um ofertante, um doador, entra lá no site da Portas Abertas. É uma organização totalmente transparente que há muitos anos vem levando ajuda a grandes lugares remotos aonde o Evangelho não pode entrar. Desde já eu quero te agradecer por este momento e dizer, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para toda semana receber as nossas notificações. Também quero dizer que abaixo aqui do nosso vídeo vai estar o site da Missões Portas Abertas, onde você pode ali visitar o site. Certamente, se Deus tocar no teu coração, faça uma doação, faça um Pix. Deus vai estar te abençoando de forma grandemente. E que Deus abençoe e nos encontramos no próximo vídeo.